Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Mente de Atleta Podcast. Se você não me conhece, meu nome é Franklin Jefferson, psicólogo do esporte e da performance, e hoje vamos falar um pouco sobre autossabotagem. Já te convido aqui a seguir o nosso perfil na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo o nosso episódio e compartilhar com seus amigos naquele grupo do WhatsApp, fazer nosso conteúdo chegar para mais e mais atletas e pessoas que buscam performance nas suas vidas. Galera, autossabotagem é a ideia de você sabotar a si mesmo, ser seu próprio inimigo. Recente, um atleta me falou em uma sessão seguinte: meu pior adversário em todo o campeonato sou eu mesmo. Eu sei o que eu fiz para chegar até aqui e sei que eu sou bom. Eu treino para isso. Mas chega na hora da competição e eu começo perdendo, porque uma parte de mim já não acredita que eu sou capaz. Isso foi um primeiro grande passo para esse atleta, porque ele tomou consciência e agora ele tem muito mais clareza do que está impedindo ele de progredir. Imagina o seguinte cenário: você é um atleta muito disciplinado, você treina todos os dias, mais de uma vez por dia, segue sua dieta 100%, descansa com qualidade, você está fazendo tudo certinho, como manda o manual da preparação. Você tem uma excelente equipe, só que mesmo assim, você não consegue entregar o seu melhor na competição. Muitas vezes, isso não é um caso isolado, isso é um caso muito mais frequente do que vocês imaginam. E talvez até mesmo você conheça alguém ou você seja essa pessoa. Algumas das queixas que eu já recebi de alguns atletas que eu trabalho são pontos como quando enfrento adversários que têm um maior histórico de vitórias, um belo currículo de medalhas e competições, ou então que já venceu eles em alguma competição no passado, esses atletas acabam desenvolvendo um certo medo, que é quase inconsciente às vezes, para alguns, de enfrentar aquele adversário, ou então passar por aquela situação de competição. Ou até mesmo quando eles enfrentam um adversário que tem um nível semelhante, igual ao seu, mas eles acabam desacreditando do potencial de vencê-los e perdem para si mesmos, não sabendo conseguir explorar o seu máximo naquela competição. O atleta, ele já entrega a competição e a chance de vencer antes mesmo de começar. Às vezes, antes mesmo até de sair de casa ou do hotel. Normalmente, quando essas situações se repetem, pode existir um ciclo de autossabotagem. Muitas vezes os atletas eles acabam desenvolvendo o que chamamos de crenças limitantes, que nos impedem de alcançar aquilo que queremos. Muitos atletas eles possuem essas crenças relacionadas à incapacidade, por exemplo. Se você acredita não ser bom o suficiente, você acaba evitando situações por acreditar que você não vai ter sucesso. Ou então, uma crença de que ele não vai ser amado ou valorizado se não ser o campeão. E isso gera uma pressão que ela vai mais atrapalhar você atleta do que te ajudar. Porque o foco seu não vai ser campeão, mas sim evitar a derrota o tempo todo. Um caso bem interessante que eu já trabalhei foi de um atleta que acreditava que um determinado ginásio, que tinha as competições sempre ocorriam lá, era o culpado de ele não conseguir vencer. Ele perdia, tinha algum problema com a organização ou com a arbitragem, e ele sempre culpava aquele ambiente. Várias situações que realmente já haviam ocorrido levaram ele à derrota, tudo bem. Mas isso não significa que aquele ginásio era o problema. E por ser o principal ginásio da cidade, a maior parte das competições do ano ocorriam ali. Então, ele não tinha muito como evitar aquele ginásio, evitar as competições nele. O principal problema era que ele criou uma ideia e justificava todas as derrotas por conta daquele ginásio. E foi um fator que não tinha muita lógica na prática, né? Porque não foi o fator estrutural do ginásio que fez ele perder. E talvez algumas das derrotas que ele teve nem foram porque ele não foi bom o suficiente para ganhar dos adversários. Ele tinha muito potencial, mas ele focou tanto no ginásio em esperar que algo ia dar errado o tempo todo, que isso acabava limitando o potencial dele. E isso gerava muito mais ansiedade e até uma falta de foco para ele conseguir ir bem na competição. E por consequência, ele acabava sendo eliminado. Enquanto se você atleta não começar a se analisar, a pensar racionalmente sobre que fatores realmente estão atrapalhando sua performance, o que está acontecendo, o que está atrapalhando você de conseguir realizar seus objetivos, os resultados não vão mudar. Você precisa ter essa clareza do que está te sabotando. Outro tipo de autossabotagem que é muito comum está relacionada à procrastinação. Quando você fica deixando alguma coisa para depois, por ter alguma crença que explica esse comportamento. Por exemplo, eu deixo de treinar o saque ou então o lance livre depois, porque eu não confio tanto no meu potencial, eu sei que eu vou errar muito. Você acaba evitando mexer nessa parte do treino, sempre deixando para o final e acaba depois ignorando ela, por acreditar que não vai acertar, então você pensa que é melhor nem tentar.
é melhor adiar e outro dia você faz isso. Você começa a evitar o que seriam partes essenciais da sua evolução, por saber que você não vai tão bem. Então, um exemplo recente foi um atleta que eu estou trabalhando, na verdade, dois atletas de basquete que eu trabalho, que eles começaram a evitar o chute de três. E por não ser um ponto forte deles, naturalmente eles, quando estão treinando com as equipes, eles não querem errar na frente dos outros, eles não querem que os outros acabem tirando a chacota, brincando com eles, por não conseguirem acertar tanto, né? Então a média realmente abaixo ali do que o ideal. Eles têm outros pontos fortes dentro do time, dentro de suas habilidades como jogadores, mas o chute de três especificamente é algo que eles acabam evitando muito. Então, às vezes, o atleta, e foi até um caso que a gente acabou chegando nesse ponto, ele é até bom no lance livre e no chute. Ele até tem uma performance ok, sabe? Acima da média. Mas só pelo medo de errar na frente dos outros colegas de equipe, ou então em momentos importantes da competição, ele vai preferir nem tentar. Ele vai preferir passar aquela bola ou então ignorar o treino hoje, porque ele prefere justificar isso. Como dizia Einstein, o único homem isento do erro é aquele que não arrisca acertar. Um outro tipo de autossabotagem, gente, que vocês também têm que ter muito cuidado, é a negação. É aquele atleta que ele fica negando aquilo que realmente quer para evitar experienciar o fracasso. Eu não queria mesmo, eu não consigo me preparar tão bem para essa competição, eu não dei o meu máximo nessa preparação, mas uma próxima eu vou me preparar melhor. Você começa a dar várias justificativas e explicações e até mesmo negar um pouco o seu desejo da vitória para simplesmente não sentir que você fracassou. Então o atleta, ele entra nesse ciclo de justificativas de por que ele não vai conseguir desempenhar bem. Porque ninguém quer ser o cara que se prepara e mesmo assim fracassa. Então, é muito mais fácil e confortável a gente simplesmente não entregar o nosso máximo e ter essa desculpa do que ser aquele atleta que vai realmente perder. Então, todo atleta, gente, ele quer ser o primeiro lugar, ele quer vencer a competição. E todos estão se esforçando ao máximo para conseguir isso, se preparando diariamente para isso. Só que existe apenas um primeiro lugar. E por isso, a sua satisfação, tá, e todo o seu desejo de treinar, de se dedicar, de competir, não pode se resumir somente a vencer todas as competições, porque você muitas vezes vai encontrar o fracasso de forma constante. E se você fica evitando o fracasso, você provavelmente vai se sabotar várias e várias vezes. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Não esquece de seguir e curtir o nosso podcast, que ajuda muito a gente a crescer. Se você quer dar um próximo passo na sua carreira, eu tenho uma rede de profissionais especialistas prontos para te atender. É a Rede Nauru de Saúde Mental no Esporte. Se cadastre, nosso link aqui abaixo, tá? E também aproveita e me segue lá no Instagram, @FranklinJefferson, para conteúdos diários sobre psicologia do esporte e preparação mental. Galera, muito obrigado a todos que assistiram esse episódio. Uma ótima semana e até a próxima sexta em mais um Mente de Atleta Podcast. Valeu!